Glória a Deus. Quarta-feira nós estaremos novamente com o nosso culto de ensino. Quarta-feira eu não pude estar aqui, eu tive prova, essa semana também tenho, mas na quarta eu não terei prova. Então nós estaremos aqui todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de iniciar na palavra, eu quero perguntar para vocês, por que é que existem pessoas que têm motivação, são motivadas, são animadas, e tem outras pessoas que não têm motivação? Vocês já pararam para pensar nisso? Existem pessoas motivadas e outras pessoas que não são motivadas. Eu quero falar um pouco sobre isso essa noite, mas antes de entrar na palavra de Deus, eu preciso dar essa introdução para vocês, como sempre, para vocês entenderem a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, o que vem a ser motivação? Motivação é um ânimo que nós temos que é interno. Isso vem lá de dentro. E isso tem a ver, sim, com a sua parte biológica, com a sua parte emocional. Mas a motivação é uma vontade de você conquistar os seus objetivos. Então, às vezes, falar assim, conquistar objetivos, parece uma coisa tão técnica, né? Tão longe. Então, eu vou tentar tornar o mais simples possível. Tem pessoas que são motivadas a conquistar as coisas que ela tem vontade de ter. O que você tem vontade de ter? O que você tem vontade de adquirir? Isso são suas vontades, isso são seus objetivos. E muitas vezes não são coisas que você quer comprar, mas são coisas aonde você quer chegar. Amém? Então, motivação é algo interno, é um impulso que faz as pessoas agirem para atingir os seus objetivos. A motivação envolve fenômenos biológicos e sociais. A motivação é uma condição do seu organismo que vai te influenciar, vai direcionar, ou seja, é a motivação que vai orientar você a como atingir os seus objetivos. Interessante isso, né? Então eu quero iniciar também fazendo 3 perguntas para abrir a mente de vocês. O som vai ficar assim? Eu não gosto dele com eco. Tá? Por favor. Essas 3 perguntinhas, eu quero mexer com você, porque muitas vezes sentado aí você só recebe. É como se você estivesse num celular, sua mente passa a ficar um pouco passiva, e não é isso que eu quero. Eu quero, em nome de Jesus, que você possa entender o que você vai ouvir aqui esta noite. Porque quantas pessoas entram dentro de uma igreja, ouvem a palavra de Deus e depois não se lembram no outro dia do que foi dito, o que foi ensinado. Então, antes de entrar na palavra, deixa eu mexer um pouquinho com vocês. Vocês topam? Glória a Deus. Então, a primeira pergunta é: como é que nasce a motivação em você? Como que você passa a ter vontade? Como é que você fica animado para conquistar alguma coisa? Eu não estou perguntando só para as mulheres. Se fosse com as mulheres, eu rapidinho ia explicar uma coisinha aqui. Mas não vem o caso, né, Vanessa? Então vamos falar com todos. Como é que nasce a motivação em você? Toda motivação nasce numa pessoa através de uma necessidade. Se você tiver uma necessidade, você vai ter vontade de suprir aquilo. Concordam? A motivação nasce através de um desejo, de uma necessidade, de uma vontade. Segunda pergunta: por que existem então pessoas motivadas e outras não? Porque existem pessoas que não têm motivos, não têm desejos, não têm necessidades. E qual pessoa na face da terra não tem desejo, não tem necessidade? Com certeza ela está morta. Com certeza você pode estar morto aqui hoje, meu irmão, andando como que se tivesse assim num piloto automático. E isso é possível.
Eu estou estudando psicologia para entender mais a alma humana, para melhor poder ajudá-los. É possível sim você estar sentado aqui, ouvindo, mas não absorvendo nada, porque a vida foi muito difícil com você. Os seus pensamentos, eles não são assim, confrontados por você, então você deixa qualquer coisa entrar dentro da sua cabeça, você passa a acreditar que você é aquilo, e pronto. E isso é uma mentira. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Glória a Deus por isso. Igreja viva é a igreja que dá glória a Deus. É a igreja que vibra, é a igreja que está aqui, Senhor. É por isso que eu vim aqui, porque eu quero receber algo de Ti, porque outras coisas não têm me ajudado. Pessoas que não são motivadas, são pessoas que não têm motivo para ser. Já decidiram viver de murmuração, ou viver de vitimismo, ou viver assim olhando, você vai no culto hoje? Mas eu não vou. Ué, então fica. Mas você vai se eu não for? Vou, eu vou para ver o meu Senhor. Aleluia. Mas eu não vou, você não tem dó de mim? Eu não, fica aí. E pergunta se eu não sou assim. É uma coisa que nós não devemos ter das pessoas, é dó. Eu acho que é o pior sentimento, a pior coisa que a gente pode desejar para o outro, aliás, pensar do outro, falar, puxa, eu tenho uma pena de você. É muito ruim isso, né? É muito ruim. Ter misericórdia é diferente. Agora, pena, dó, não, isso é muito ruim. Mas amém. Mas por que é então que as outras pessoas têm motivação? É claro, é porque elas têm necessidade, elas estão vivas, elas querem ter o poder de escolha, são pessoas que têm autonomia sobre a sua própria vida. Eu posso, eu mereço, então eu posso lutar. É claro que nós temos um parâmetro, aquilo que não tem um parâmetro não pode ser comparado, nós temos um parâmetro, nós sabemos o que é lícito e o que não é, amém, igreja? Aleluia! Então, muitas vezes, tendo necessidade ou não, as pessoas podem ter medo, e o medo, em certa ocasião, ele é muito bom, porque personalidades de pessoas que são motivadas, ela envolve duas coisinhas, curiosidade e medo. A pessoa que ela é curiosa, ela tem mais pulsão, ela tem mais energia para correr atrás do que ela quer, sabia disso? Mas o medo acompanha. Por quê? Porque o medo controla ela, senão não teria limites para uma pessoa assim, e uma pessoa sem limites não é legal. Então, se tornar uma pessoa curiosa, é se tornar como Jesus explicou, das criancinhas é o reino dos céus, e quem mais curioso do que uma criança? Então nós temos que nos tornar como criança perante o Senhor, amém? Mas com prudência, com o medo, porque o medo vai te frear de fazer algumas bobagens. Não estou falando daquele medo ruim agora não, tá bom? Glória a Deus. Terceira pergunta, e o que motiva então as pessoas? Isso aqui é muito fácil. O que é que motiva vocês? Dinheiro, amor e glória. São esses três. É isso que traz motivação para a pessoa, que se torna motivada por causa de uma necessidade. Entenderam? Amém, gente? Então, motivação é um motivo para você agir. Você tem tido motivos? Vontade de agir? Você tem tido ação por causa de alguma coisa que você quer? Alguns estão vivos e outros não, né, igreja? Mas hoje eu quero fazer você pensar de uma maneira totalmente contrária ao lado que você já está caminhando aí com seus pensamentos. Você não está confrontando seus pensamentos. Porque esta noite eu quero te perguntar, você tem motivos para se tornar um homem de Deus? Você tem motivos, minhas irmãs, para se tornar uma mulher de Deus? Porque eu quero motivá-los para isso essa noite. A motivação é um motivo para mim agir.
E eu só vou agir se eu tiver uma necessidade. Você tem tido necessidade de ser um homem de Deus? Vamos falar do homem, falando de homem e mulher. Você tem tido necessidade de ter a tua vida transformada por amor ao Senhor e por amor a você mesmo, para depois amar o próximo? Porque como amar o próximo se você não se ama? Se você não se respeita? Se você não está vivo? Se você não está viva? Eu tenho muito temor das coisas que eu canto aqui, porque a nossa canção é a nossa oração ao Senhor. Eu sei que a tempestade é o Senhor. Eu sei que o vento forte é o Senhor. Eu sei, Pai, que a chuva forte, a tempestade e o vento está forte. Isso significa situações difíceis que vocês estão vivendo. Tudo é Ele. Tudo. A porta aberta é Ele, mas a que está fechada também é Ele. Então, se alguma coisa não está fluindo na tua vida, se você não pensou que aquilo que você mais queria tivesse o desfecho que está tendo, o problema não é com o diabo, o problema é com você. O problema é com a gente, é conosco. Algum canal está obstruído. Deus é Deus de promessas. Se elas não estão se cumprindo, tem princípios que não estão sendo seguidos. Amém? Quem criou as regras? Foi o prefeito? Eu estou falando dessas. Foi ele é o juiz. Foi ele que criou e ele se submete até mesmo àquilo que ele criou. Glória a Deus, igreja. Mas hoje eu quero então levar você a entender se você precisa ou não ser um homem de Deus, se você pode ou não ter a sua vida transformada. E isso tudo vai depender de umas crenças que você tem dentro de você. Por exemplo, minha mãe me ensinou que eu não podia chupar manga e tomar o leite. Só lembra disso, mãe? Ela ri, tadinha. Mas eu fico com isso na cabeça até hoje. E eu sei que isso é uma bobagem. Mas é uma crença que ela falou e ela é minha mãe. E tudo que a minha mãe fala, gente, para mim está falado. Olha, é uma loucura para desconstruir o que ela construiu dentro de mim. Fui descobrir o dia que eu chupei um sorvete de manga. Depois que eu vi que eu não passei mal, eu falei, mas isso aqui é misturado com leite? Enganaram a minha mãe me enganou. Então, você tem algumas coisas dentro de você que você acredita que foram os seus pais que te ensinaram, foram os seus professores, aleluia, mas muitas dessas crenças estão te limitando, mas não é sobre crenças limitantes que eu quero te ensinar aqui hoje, mas são essas crenças que vocês têm dentro de vocês, é que te deixa motivado ou desmotivado. Que tem pessoa que sabe a necessidade, sabe o que ela precisa, mas ela não tem força para ir, para lutar, para conseguir. E eu fico louca com gente assim, meu Deus. Dá vontade de levar e morar lá dentro da minha casa. Fala, aqui você vai aprender a ser motivado. Né, Valdina? A Valdina vai dar uns pulos lá, estou vendo que ela está. Eu não dou conta. Então eu precisei voltar a estudar para poder entender alguns comportamentos, porque senão, a gente na vontade de querer ensinar pode até machucar. Vocês acreditam nisso? E me perdoe se eu machuco, é por amar muito. É de ver tantas coisas que já aconteceram na minha vida, sem eu poder entender e falar, meu Deus, como é que eu consegui? Como é que eu dei conta? Nem eu sabia que eu podia. Como é que a gente pode conseguir alguma coisa se a gente não foi ensinado antes? Ah, então deve ter um poder sobrenatural, né? Oh, claro. Aí vai e converte, né? Converte e fala, mas olha quanto tempo eu já perdi na minha vida. Mas não adianta converter se não for homem de Deus. Não adianta converter e falar que é mulher de Deus e pegar os lixos que estão lá fora, como foi a abertura, embrulhadinho para presente e achar que você está fazendo bonitinho. Meu filho, Deus está lá, Deus está vendo. Aonde você for, se você subir no mais alto céus, Ele está lá. Se você descer lá no inferno, Ele também está lá. Se você ficar aqui na terra, bobeando ali na esquina, Ele vai ficar de bobeira ali na esquina com você. Então não tem como fugir daquele que já te
selou, já disse: é minha, é meu. E é por isso que nós congregamos. Nós estamos num lugar onde não é comum, onde não é ajuntamento social. Aqui é igreja. E aqui o Senhor nos ensina. Glória a Deus por isso. Casas, roupas, viagens, sapatos, trabalho, ministério, igreja, ser uma pessoa melhor, isso tudo é estímulo. Quero comprar um sapato, é um estímulo. Eu quero comprar uma casa, é um estímulo. Às vezes não é tanto necessidade, mas é um estímulo. Ah, eu quero ter isso, meu Deus, eu quero ser pregador. Ah, meu Senhor, eu quero ser diácono. Senhor, eu quero pelo menos ser líder de célula. Mas como que eu vou ser se eu não consigo falar? Eu também não conseguia. Quem conheceu aquele, nem falar ele falava. Então quem é que faz isso se não é a mão forte e poderosa do Senhor? E é sobre esse poder sobrenatural, é esse poder de Deus que eu estou falando para vocês aqui hoje. Não é de técnicas, não é de livros, é da palavra. São coisas que quando entra dentro de nós, nos transformam. E não tem como a gente voltar atrás. Amém? Aleluia. Estímulos é o que te anima. Mas acreditar que você pode, consegue, vai também fazer você agir. Mas a sua ação vai depender daquilo que você acredita. Ou seja, das suas crenças. E essas crenças estão muito enraizadas, igreja. Muito, está tão enraizada que está no lugar que você não tem acesso. Está lá no seu inconsciente. A gente aprende numa parte lá da faculdade que inconsciente a gente só acessa sonhando. Então eu vou trazer vocês todos aqui em cima, vou botar vocês tudo para dormir, eu ponho o Leandro aqui no teclado, ponho vocês tudo para dormir, tem uns que vão dormir mesmo, não vão nem aproveitar esse momento, e vou pedir Deus dar sonho para esse povo. Porque aquilo que se sonharem aqui no altar, vai ser aquilo que você precisa mudar. Aquilo que te foi ensinado de uma maneira muito jóia, muito legal, muito temente, mas não tem consistência na palavra. Tem como eu fazer isso com vocês aqui? Não, o Espírito Santo pode fazer com você aí agora, de olho aberto. Ele é soberano, o poder dele ultrapassa a qualquer tipo de homem que estudou mais do que a gente, e escreveu essas coisas que eu acredito, tanto é que eu estou estudando. Mas eu acredito no Espírito Santo que pode nos dar isso sem mesmo estudar. Eu não preciso entender de muitas coisas para estar aqui em cima. Eu preciso saber o que é o pecado, fazer uma decisão, entender quem é meu Senhor e Salvador, estar dentro da palavra de Deus e obedecê-la. E claro, ter frutos. Porque os frutos comprovam se eu sou ou se eu não sou. Entenderam, igreja? Então não é muito falar ou muito de estudar, é fé, é crer que Ele pode transformar uma vida de uma pessoa. Amém? Você tem motivo para ser a tua vida transformada? Porque vocês viram, está escrito aqui em Salmos, eu não sei como é que tem alguém que, as pessoas que leem e entendem, falam, não, tira isso, porque isso aqui é Velho Testamento. É aliança, Deus é Deus de aliança. E Deus trabalha somente para aqueles que nele confiam. Como é que eu posso ter aliança com alguém que eu não confio? Se eu confio, eu tenho aliança. Amém? Glória a Deus. Mas como é que você vai mudar? Como que você vai mudar? Você vai querer se transformar na altura da vida que você está. Será que aquilo que você aprendeu ser até hoje não é o certo? Será que não é bem essa crença que você tem aí dentro, e sabendo assim, pô, eu já sou o cara, eu sou fera, meu Deus do céu, olha, eu trabalho, levanto cedo, trabalho, eu lavo, passo, cozinho, cuido das crianças, existe gente melhor do que eu? Você já tem filho? Você não sabe o que é ter filho, tirando o lado bom da coisa, mas dá um trabalhão, não dá, gente?
Quem que fez aí? Eu faço assim, ó. A não ser que você não gosta das coisas certas, né? Se ficar tudo bagunçado. Não, tem que estar tudo certo. Então, misericórdia. Misericórdia. Você vai falar que eu não sou boa? E eu te digo, desde quando caráter só pagar a conta em dia? Desde quando falar que a pessoa tem caráter só porque ela paga a conta dela em dia? Não, caráter envolve outras coisas. Então, será que aquilo que eu aprendi pode ter uma melhora? É por aí. Se você entende que do jeito que você está bom, não precisa melhorar, eu não sei nem como dizer para você, mas vai ser muito maçante o culto de hoje. Mas se dentro de você há uma necessidade, só uma palhinha, se alguns problemas são muito repetitivos na sua vida, quer dizer que você ainda não o resolveu. Que se tivesse resolvido, ele não voltaria a acontecer. Vocês concordam? Então, se alguns problemas são muito frequentes na vida de vocês, se vocês oram sempre pelo mesmo motivo, isso é sinal que você ainda não tem um conhecimento em Deus para resolver aquele tipo de problema. E aquele problema não é para te colocar lá embaixo, pelo contrário, é para criar uma necessidade em você, para quando vier essa necessidade, você for motivado. A motivação só vem se você tiver uma vontade. Mas esse culto, nós não estamos falando de comprar carro, de comprar casa, de casar, de namorar. Não, esse culto eu estou falando, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você quer ter uma transformação por amor a Deus e por amor a você mesmo? Que primeiro a gente muda a gente não muda os outros, isso não existe. Não existe, a gente muda a gente. Aí as coisas em volta, você acredita que dá uma melhora? Tem algumas pessoas que falam para mim que dá uma melhora muito boa. Mas por quê? Você não fez nada? Não, eu só me mudei. Tremendo isso, né? Só que tem outras coisas que pode paralisar a vida de uma pessoa. Tem outras coisas. E eu quero abrir a palavra do Senhor em duas passagens tremendas, que vai mostrar para vocês, em nome de Jesus, talvez a condição que você esteja vivendo hoje. Amém? Glória a Deus. Se um homem de Deus, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, vai ser o ponto de partida para você recomeçar a sua vida. E não se esforçar por nada, se você acha que isso não merece esforço, misericórdia, você já está se esforçando para não fazer nada de diferente na tua vida. E o tema dessa palavra hoje é: qual é o ponto de partida? Para mim o ponto de partida é a transformação, é ser uma nova criatura. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 9, versículo 39. E nós vamos ler até o 41. Aleluia. Eu não gosto muito dessa tradução. Vou ler aqui pela tradução da Shed. E vamos lá. Versículo 39 diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito todos sair, pondo-se de joelhos, orou, voltou-se para o corpo e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou, chamou os santos, especialmente as viúvas, e a apresentou viva. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos agora e vamos orar ao Senhor? Aleluia. Pai, eu estou com a sua igreja. Fecha os olhos. Olho aberto, você está em Ouro Fino.
Olho fechado, você vai lá para o céu, lá no mundo espiritual. Pai, eu estou diante da sua igreja. Estou orando, estou ensinando aquilo que o Senhor me pediu. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, os dons que eu vá aqui necessitar, para conduzir a tua igreja a entender a tua palavra. Não interpretar, porque isso é papel do Espírito Santo. Mas que eu possa, Pai, explicar da maneira como o Senhor quer. Da maneira como cada um que está aqui esta noite precisa entender. Senhor, nos transforma, Pai. Já não somos criatura. Porque criaturas são todos que são criados por Deus. Mas em João diz, Pai, no capítulo 1, que a todos quantos o receberam, se tornaram filho de Deus. E nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, deixamos de ser criatura e somos filhos de Deus. Senhor, alguns falam que todos os caminhos levam a Ti. E leva mesmo. A macumbaria leva a Deus, o catolicismo leva a Deus, e tudo mais, mas ao Pai só um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então, se você quiser conhecer a Deus como Pai e não a Deus, então você tem um caminho só a andar: entender ao Filho, para poder chegar no Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me visita e me capacita a falar da sua palavra, Pai, com muito temor, em nome de Jesus. Amém? Pedro estava onde? É certo que ele não estava ali, né? Porque, coloca por favor no versículo 39. É certo que não estava ali, porque diz que ele se levantou e foi com eles. Eles quem? Pedro estava num outro lugar, e de repente, chegou um convite para ele. Pedro, morreu uma mulher, muito gente boa, pensa numa mulher de Deus, mulher misericordiosa, que fazia a obra do Senhor, as discípulas dela estão lá. Você acredita que levaram até as coisas que ela presenteava? Até roupa que ela mandava fazer ou fazia, estão todas lá. Mas a mulher morreu de quê? Se a mulher é de Deus assim, como é que a morte a levou? Uai, ela ficou doente. E ficando doente, Pedro, ela entrou em óbito. Aí Pedro foi com ele, se levantou e foi com ele, chegou lá no cenáculo. Uma mulher sendo velada no cenáculo, cujo nome é Tabita, né? Que traduzido se chama Dorcas. Ele chega lá diante do caixão, olha para o rosto da mulher, o povo todos falando das obras dela, explicando tudo o que ela era, e ele diz: vocês podem por gentileza saírem todos daqui? Saiam todos, por favor. O pessoal achou estranho, porque chamaram Pedro só para fazer o culto, só para fazer o funeral. Chamaram Pedro só para dar uma palavra, e Pedro coloca todo mundo para fora da igreja. Fala: fecha a porta lá, por favor. E diz que quando ele fez isso, ele se ajoelhou e começou a orar a Deus. E a mulher ressuscitou. Aleluia, irmão. Glória a Deus, a mulher ressuscitou. Mas ela ficou sentada no caixão, olhando para ele assim, ó. A Bíblia não fala que ela falou. A Bíblia diz que ela só abriu os olhos. Ficou assim. E é assim que você está aqui hoje, só de olho assim, ó. E Deus quer trazer motivação dentro do teu coração para você se transformar numa pessoa melhor. Vocês querem isso para vocês? E você sendo motivada, minha irmã, você sendo motivado, meu irmão, isso também pode ser uma profissão na sua vida, porque você pode motivar a muitos, tendo um diferencial, sendo um homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Aquela mulher sentou e ficou olhando para ele. A Bíblia diz que ele pegou ela pela mão, tirou. Gente, vocês têm noção? Tirar a mulher de dentro do caixão? O caixão estava no chão, no alto, eu não sei, eu já imagino que estava no alto. Vem, desce. Do que mesmo que você morreu?
Mas eu nem sei mais, eu estou viva, eu não quero falar do passado. Por que eu vou ficar lembrando das coisas que não me traz esperança? Ah, Deus já está falando com você, né? Está falando, né? Por que eu vou ficar lembrando de coisas que eu não quero mais viver? Eu não moro mais nesse passado. Deus me ressuscitou. Ô Dorcas, vem, levanta. Levantou a mulher, pegou ela pela mão, começou a andar com ela, está escrito isso. E começou a apresentar ela para as pessoas que já a conheciam. Que loucura é essa? Sabe que loucura é essa? Pedro não foi chamado para ressuscitar. Pedro foi chamado para fazer um culto funeral. E Deus não quer que você fique falando sobre a morte. Deus quer levantar vocês para falar sobre vida. Deus não quer levar vocês em lugares comuns apenas para falar assim. Não tem nada para falar. Vocês já falaram tudo. Oh, meus irmãos. O Senhor quer trazer dentro de vocês agora um motivo para viver. Você está sem motivo até para viver. Então a motivação começa cuidando da sua própria vida, transformando você numa pessoa que tem fé. Dorcas levantou, andou, foi apresentada para aquelas pessoas que ela fazia bondade. Eu imagino ela abraçando aquelas pessoas. Imagina agora aquelas pessoas para com aquela que já ajudava. Eu sabia que você era diferente. Não é isso que muitas vezes você escuta? Você é diferente. Aí te olha assim, mas por quê? Será que está gorda? Está amarrado? Sai, em nome de Jesus. Oh meu Deus, ninguém nunca vai se achar magra. Oh Pai, sai que a gente não merece esse passado, né? Então é para frente que a gente vai. Glória a Deus. E por que Pedro ressuscitou a mulher? Porque o poder de Deus está dentro dele. Quando o poder de Deus está dentro de um homem, não tem como ficar participando de coisas que são artificiais. Não tem como falar de coisas que não vive. Não tem como se sentar numa roda e falar dos outros, ou então ficar motivando os outros a falar de outros. Não tem como você participar de um lugar onde o Senhor Jesus não seja o centro. Pastora, mas eu te vejo em tanta rodinha. E vai ver, já entrei no inferno por tua causa. Você acha que eu não vou entrar por causa de outro? Você acha que eu não vou entrar por causa de outro? Porque era lá que eu vivia. Eu sei muito bem o que existe lá. Mas agora Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Eu não estou brincando. Mas as pessoas, em vez de fazer a obra de Deus, em vez de manifestar que são homens e mulheres de Deus, sentam-se para falar de bobagem, ou então para falar da igreja. Isso é muita ingratidão. É muita ingratidão. Então agora, você tem uma motivação para ser melhor, porque você está vendo que existem parâmetros. Talvez você não estava se confrontando ou se comparando àquilo que realmente faz a diferença. Porque tem muitas pessoas que só se lembram de Deus quando precisam verdadeiramente dele. E quando verdadeiramente a gente precisa de Deus, a gente faz tudo com voto, né? Mas não adianta, pode até cumprir. Deus não é Deus assim. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. E aqueles que têm aliança com o Senhor sabem que estão passando por problema, mas sabe, o meu Redentor vive. E já que Ele me tira dessa, e já que eu saio desse caminho, Pai, porque se eu estou aqui, você olha para o lado, é porque tem alguém que precisa ouvir a palavra. E se não fosse esse problema, você não estaria com essa pessoa. Porque a única maneira de ter explicação de um homem, de uma mulher de Deus, ter problema. É claro que vamos ter N problemas, mas para muito crescimento. Agora, problema para nos colocar num caixão, para ficar como morto, ou então sentar e ficar com o olho estalado assim, sem ter vida. Porque tem crente que você senta diante dele e não tem uma glória para dar para Deus, ele não tem um testemunho para falar de Deus. E fica assim, ó. Eu falei, meu Deus, mas que crente que é esse? Eu vou levar para morar na minha casa. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. E vocês sabem que eu não vou usar o púlpito para mentir, está amarrado em nome de Jesus. Quem anda comigo sabe que eu tenho muita intimidade com Deus e os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então você tem noção quanto anjo tem dentro dessa igreja, porque todos vocês serão salvos em nome de Jesus. E se vocês serão, tem muito anjo sentado do teu lado.
Por que mesmo que a gente foi para Monte Sião? Meu marido foi convidado para fazer uma viagem com o meu genro, e o Fernando foi, e a minha filha Beatriz saiu agora da quimioterapia. Ela ainda está muito fraca, gente. Ela não está fraca espiritualmente nem emocionalmente, mas o corpinho dela está muito frágil. Ela não está tendo força, às vezes, nem para colocar o sapato, porque infelizmente o iodo contaminou o sangue dela. Então é assim, é leão, é urso, e a menina voltou a pregar, voltou a pregar não, ela nunca parou de pregar, ela voltou a tocar a bateria, tem 3 semanas agora, foi o 3º culto. Ela não tocou domingo passado, porque eles estavam viajando, mas faz 3 semanas apenas que ela está conseguindo força para segurar a baqueta. Primeiro dia tacou o dedinho lá, não sei que lugar lá que corta, um baita do band-aid, não parou de tocar a música, o sangue descendo. Quando viram, tinha sangue no chão, por causa do dedo dela machucado. Quem toca a bateria sabe, que às vezes, em vez de bater a baqueta, bate o dedo, sei lá o que é. Eu só sei que eu fui ficar com ela, para ela não ficar sozinha. E a casa dela é apartamento, é casa, mas toda a casa dela fica no andar de cima, embaixo é só garagem. E na frente da casa dela é o único lugar que tem terra para plantar, e ela gosta muito de flores. E deu uma praga na florzinha que ela tinha plantado. E ela falou assim para mim: mamãe, vamos comprar outras flores? E eu vi a motivação nela. As pragas criaram uma necessidade dela, que a motivou a comprar. E trabalhando, porque ela trabalha na farmácia. E os momentos depois que ela saiu da farmácia, nós fomos na floricultura, compramos uma flor lá resistente para sol, tal. Só que a gente comprou uma flor que chama hibisco. E a flor já veio desse tamanho. Eu falei para a Bia, mas essa flor aí vai cair para os lados. Nós vamos precisar colocar uma sustentação. E ela já tinha uma outra flor que estava maior, não sei o nome dela, que a praga não pegou. E a florzinha estava meio para o lado, ela precisava de uma sustentação também para crescer mais forte. E nós fomos lá no fundo do quintal da casa do Júlio e da Bruna, porque a Bia não tem de quintal, a outra tem. E tinha um monte de bambu lá, e eu falei: Bia, a gente já tem que levar uma estaca de bambu do tamanho certo, para colocar nas 2 flores. E ela falou: tá bom, mamãe, mas não achamos. Nós achamos um bambu mais ou menos do tamanho, aqui assim, e ele tinha um corte em cima. Eu pensei comigo, chegar lá, e o bambu quebra, né? Que quebra nada. Cheguei lá na casa dela e lasquei a unha. Lasquei a segunda, tá aqui, ó. Aí eu falei: Bia, arruma uma faca. Ela falou: mamãe, vamos largar a mão? Eu falei: não vou, eu vou até o fim. Pegamos a faca, uma faca de serrinha, coloquei lá. Gente, a faca eu consegui descer ela até no primeiro nó do bambu. Quem conhece bambu sabe que tem um nó. Tiago Sonó, do meu sobrinho importado, não sabe nem o que é bambu. Depois eu vou explicar para ele, não sabe. O irmão dele viu galinha pela primeira vez aqui no Brasil, nunca tinha visto. Aí o primeiro nó do bambu, a faca desceu e não ia. Eu não tenho força, igreja. O bambu estava seco, não estava, eu não entendo disso. Comecei a bater no chão para a faca descer, nada. E nada da faca descer. Aí o que vocês acham que eu fiz? Quem anda comigo? Falei: Senhor, dá ordem para o anjo vir aqui. Só pede para o anjo cortar o bambu. Vocês estão rindo, né? Vocês vão ver. Eu tenho testemunho ocular. A minha palavra basta, mas eu tenho testemunho ocular. Meu neto Bernardo e a minha filha Beatriz. Eu falei: Senhor, pede para o anjo vir aqui cortar o bambu, porque eu quero botar uma estaca aqui, outra estaca aqui. Gente, eu só fiz assim, ó. Diante dos meus olhos, o bambu cortou-se até lá embaixo, que nem uma folha de papel. Falei: agora do outro lado. Cortou, os bambus estão lá para a glória do Senhor. O anjo foi lá. A Bia fez assim: que isso, mamãe? Foi ser poder de Deus. E eu fico mais feliz ainda, porque é bom demais, gente. O nome nosso está a rolar lá no céu, né? É o nome dele. E se eu usei o nome dele e ele deixou e pediu para o anjo ir lá, é que eu estou bem na fita. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí vai. E é isso que precisa trazer motivação para a sua vida. Servir a Deus não como um religioso. Falar com Ele, ouvir Ele.
e saber que tem anjos que trabalham ao seu favor. Porque eu já falei para vocês que antigamente eu me autodenominava guerreira do Senhor. Que guerreira que nada, que guerreiros são os anjos. Eu sou filha de Deus. Eu sou da família do Senhor, eu moro nessa terra, mas eu sei que os anjos ministram ao nosso favor. É só pedir para Deus. Não vai falar direto com o anjo não, porque o catolicismo ensinou isso para você, né? Você comprar o travesseirinho, né, irmã? Aquelas asinhas bonitinhas, botar lá, foi protege meu irmão. Desde quando um travesseiro vai proteger alguém? A não ser que for o Senhor que manda. Aí protege muito mais ainda, né? Põe lá, protege meu bebê. Aí o bebê vive com bronquite, né? Engasga à noite, não dorme. Não é assim. A gente não fala com o anjo. Senhor, dá ordem aos anjos ao meu favor. Aí sim você se refere a ele. Por quê? Porque tem princípios, tem regras, e ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Ressuscitou aí? Ressuscitou aí? Aleluia. Então vamos para uma outra passagem. 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 3. Deixa eu só achar a passagem aqui. Versículo 16. Aleluia. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas. Ali está muitas covas. Aqui está: fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento. Como é que alguém pode sentir o vento? Se ele bater, né? Não sentirei ventos, não verei chuva. Como é que você vê a chuva? Ah lá, vai chover. O tempo está feio, né? Não vai ver chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos seus olhos. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe a vossas mãos. Amém? Moabe é sinônimo de quê? Para o povo de Deus? Encrenca, problema, inimigo. Se você lê o Moabe aí na Bíblia, se liga. Então, que contexto é esse? Judá, Edom e Israel saíram para guerrear contra os moabitas. Quando eles se fizeram um exército só, porque na época não era, eles estão lá acampados no deserto, quase chegando perto de Moabe. Os moabitas já sabiam que seriam atacados. Eles não calcularam muito. A guerra durou mais tempo. Tem deserto na vida de pessoas que dura mais tempo do que ela possa imaginar. Às vezes você pensa assim, ó, eu vou começar a construir uma casa. Aí eu tenho dinheiro, vai dar para chamar o pedreiro, eu vou levantar, cobrir, vou terminar pelo menos por dentro da casa. Depois eu paro. Chamou o pedreiro, já foi tudo dinheiro, não deu tempo nem de cobrir, né? Calculou mal. Mas como que eu calculei mal? Você não sabia, você não tinha noção de quanto está o material? Não, eu fui pela fé. A fé não é isso. A fé não te isenta de você sentar e planejar a sua vida. Depois você vai pôr culpa nos outros. Você vai pôr culpa até em Deus. Poxa, eu ando pela fé e Ele não me ajudou. Não, Deus não quer que você seja imprudente. Ele quer que você seja realmente um estrategista. Então, eles acham, penso eu, que a guerra demorou muito, não levaram tanta provisão. E a primeira coisa que acabou foi a água. Com os animais, com tudo para beber, não tinha como. Então eles pensaram o quê? Vão voltar para casa? Bem capaz que povo de Deus desiste. Bem capaz que povo de Deus retrocede. Eu voltar para casa porque eu tomei uma decisão errada? Eu vou me humilhar.
Senhor, eu não te consultei. Na verdade eu tive tanta fé, pai, olha eu tentando enrolar Deus. Na verdade eu tive tanta fé, Senhor, que eu achei que se eu fosse aí, me ajudar. Mas o Senhor não me ajudou, o Senhor me perdoe, estou tentando enrolar o Senhor até com a minha oração. O Senhor me perdoa. Dá para a gente recomeçar? Dá para a gente começar, pai? E eu te garanto que agora eu vou fazer tudo certo. Senhor, o Senhor disse que não era para me gastar, o Senhor usou os meus pastores para dizer não faça dívida. E eu fiz. E eu estou achando, sabe o que é? Que é o dízimo que eu dou, que não sobra dinheiro. Desse jeito você não vai conseguir nada. Errei. Eu pequei contra o Senhor. Eu valorizei mais o homem. Eu valorizei mais a mim mesmo do que buscar a tua presença. Voltar para trás, se o Senhor mandar eu volto. Mas o povo de Deus não é assim. O Senhor me ajuda a ir para frente? Me tira dessa enrascada, pai. Foi isso que eles fizeram. Aí de repente um falou assim, não tem um profeta que a gente possa consultar? Sabe quem que apareceu lá? Eliseu. Porção dobrada de Elias. Eliseu chegou lá, não encontrou a presença de Deus. Ele não conseguiu profetizar. Ele ficou olhando para a cara do povo assim, falou, eu não tenho nada para dizer. E quando você não tiver nada para dizer, que venha do Senhor, não diga, isso não é vergonhoso. Aí de repente Eliseu pede o quê? Para quem conhece o contexto? Tem um tangedor aí? Tangedor é quem toca instrumento. E tocar instrumento não significa que tem unção. Muitos aí fora tocam instrumento, mas o tangedor que Eliseu pediu fez a presença de Deus descer naquele lugar. Foi o louvor, foi aquelas notas, fez aquela presença de Deus descer, e Eliseu começou a profetizar, que é o versículo 16, assim diz o Senhor, façam buracos. Esse profeta é louco. Nós estamos pedindo água, o cara manda a gente fazer buraco no deserto. Nós trouxemos foi espada, não foi pá. Que profeta mais michuru que é esse? Mas outros não pensaram assim. Outros não pensaram, foram lá e fizeram os buracos. Eliseu, confrontado com certeza, porque já mandou fazer buraco, é buraco. Agora ali ainda fala muitos buracos. Vai ver que o rapazinho chegou lá para ele e falou assim, ô seu Eliseu, nós estamos desanimados, bem. Nós não temos motivação. A minha necessidade é água, o senhor está querendo me botar para fazer cova. Você lembra da Dorcas? A Dorcas conseguiria ser enterrada em buraco? Não, em cova. Cova é largo e um pouquinho profundo. Buraco é outra coisa. Algumas traduções mudam, mas a minha cabeça viaja. Ou é buraco, ou é cova, ou é poço. Mas as traduções variam. Ô seu Eliseu, o senhor tem noção, a gente está sem beber água. O senhor quer que faça quantos buracos? O senhor está ficando é louco. Aonde que eu vou conseguir força? Ô bem, se você não quer, encosta. O outro aí você quer? Faça. Faça porque o Senhor mandou dizer que você não vai sentir cheiro de chuva. Você não vai sentir como é que é o negócio do vento? Você não vai sentir o vento. Você não vai ver chuva. Mas as águas vão vir. As águas vão vir. E diz que o povo começou a fazer buraco, fazer cova. Eu gosto de poço. Poço dá para fechar, né? É estreito, mas é fundo. Buraco, a água bate. Presta atenção, que Deus está falando do seu coração. Se for muito rasinho, a água vem e ela evapora muito rápido. Não é que você é ruim. Você até é bom, rapaz. Você até é bom. Mas o seu coração é raso. Aí você faz uma cova. Aquilo é largo, mas não é profundo. Demora mais dias, mas a água também seca. Você não sabe quantos dias você vai ficar no deserto. Você não sabe quantos dias vai durar a tua prova. Então faça covas, muitas covas. Outras traduções diz, faça poço. Poço é profundo, só não tem como bater. Pode bater nas águas de cima, mas lá embaixo não bate, porque sabe que quem mandou fazer foi o Senhor. Aí Deus
mandou água, como que um rio. Não tinha rio, era deserto. Como um rio. A água começou a vir, e aonde tinha cova, onde tinha buraco, onde tinha poço, encheu tudo. Tudo. E água na Bíblia significa o quê? Unção. Unção. Deus te trouxe aqui hoje para renovar a sua unção. Deus trouxe você aqui, meu irmão, porque alguma coisa aconteceu no passado e você achou que você perdeu a tua unção. Isso é uma mentira. Nenhum coração quebrantado e contrito e humilhado perante o Senhor deixa de receber perdão. Não tem como você deixar de se acertar, querendo se acertar com Deus e Ele não te abençoar. A não ser que você não queira novamente aliança. A não ser que você não queira novamente servir a Deus na igreja. Aí o parâmetro teu é outro, eu não posso fazer nada. Mas se o teu parâmetro é a palavra de Deus, se a palavra de Deus é soberana, se Deus é Deus na sua vida, não olha para o passado, pelo amor de Deus. Você já está sentado no caixão, mas eu não quero que você fique com os olhos estalados aqui, ou então procurando esconder teu rosto. Porque não sou eu que tenho que te procurar, é você que tem que procurar Deus, e Ele já te achou aqui. Levanta desse caixão em nome de Jesus, e ouça essa outra parte da palavra. Eles tinham necessidade, uns tinham motivação, outros não tinham motivação, uns tinham vontade de cavucar, outros não tinham, mas acabaram sendo abençoados pelos que tinham. Você está entendendo o que Deus está querendo fazer com você? Deus está querendo te levantar como conselheiro. Deus está querendo te levantar para falar para a pessoa: eu passei por isso, eu sei como é que sai dessa. A fórmula é única só: se humilhe na presença de Deus. Fale para Ele da verdade, se humilhe na presença de Deus, que Ele vai te exaltar. Dessa maneira que você está, não vai, não vira. Eu passei. Não, meu irmão, você não passou, eu passei. Se você está conversando comigo, é porque o que eu tenho eu posso te dar, porque Deus já me deu. Qualquer um que chegar diante de você, você vai poder ajudar, porque hoje você está entendendo que para você ainda há esperança. Aleluia, glória a Deus, igreja. Então dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Deus está neste lugar, e Ele sabe que você viria. Senhor, quantas decisões de última hora, Pai, quantas coisas eu preciso fazer, mas o Senhor está te dizendo: você está onde eu quero que você esteja. Vou te abençoar, te darei novas ideias, abrirei oportunidades, porque você ouviu minha voz. Alguma coisa ia acontecer lá naquele lugar, você discerniu, você foi a melhor coisa que você fez. Aleluia, glória a Deus. As armas vieram, reteve quem pôde, quem tinha obedecido. É por isso que as coisas às vezes não estão acontecendo na sua vida. Se acontecer, você não vai nem perceber, porque você não tem poço. Não é por aqui pequenininho você tem. Você não tem como receber, porque se você recebe aquilo vai embora muito rápido. Você não percebeu que Deus estava te abençoando, te ajudando, e isso passou muito rápido. Mas se você hoje passar a se preparar, a hora que vier a água, porque a água não vem toda hora, mas Deus criou um rio no deserto para abençoar o povo dele. Você acha que Deus não vai criar aqui no rio uma maneira de te abençoar? Aleluia! Como você é bobão, hein, rapaz? Não pode falar bobão aqui também, né? Então você é tonto. Você é tonto. Deus vai te abençoar. Fala do teu coração ser humilde. E é humilde, eu sei que é. Se fosse soberbo, eu também falaria. É humilde. É humilde. Aleluia. Glória a Deus. A hora que a água passar, se você estiver preparado, sua bênção chegou. Passou, você não percebeu, você está
estava tão assim pensando no passado, né? Falando em bobagem. Passou, você não percebeu. Isso que faço coisas novas, você não prestou atenção? Está em Isaías. O Senhor trouxe você aqui para te dizer: ou você não quer ser homem de Deus e mulher de Deus porque você está morto, ou porque você está vivo demais, não está prestando atenção nas minhas coisas. Mas o Senhor está transformando. E é de dia em dia, de glória em glória, que você vai perceber a mudança em você. Mas quem mora, você percebe na hora. Na hora. Na hora. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero chamar o louvor aqui à frente. Tem uma coisinha que eu não falei. Coloca por gentileza para mim o versículo 18. Quando nós temos problemas para resolver com Deus, ou quando a gente tem algum desejo no coração, a gente fica pensando assim, né? Puxa, se Deus fizer isso para mim, é desse jeito que eu penso, gente. Eu vou ser mais agradecida a Ele do que eu já sou. Mas aí, se você vira de lado e entra dentro da Bíblia, aí você lê lá e pensa assim: não é possível. Não é possível o quê, pastor? Aquilo que você pediu ainda é muito pouco, Ele quer te dar muito mais. Porque os poços, as covas, Maria, que está mandando você cavar, são suas vontades. O que é que você tem vontade? Não é uma necessidade que atrai a motivação? Se é a sua necessidade, então é a vontade de Deus. Ah, mas será que isso é a vontade de Deus? Para de ser religioso, menino. Misericórdia. Ó, vou dar um exemplo bom, mais fácil. Você quer ganhar de aniversário? Não é muito legal a gente dar uma coisa para quem a gente ama, que ele gosta? É ou não é? Aí você ouve da parte dele: qualquer coisa. Puxa, botou estaca zero. O que você ama? O que você gostaria de ganhar? Você fala assim, né? Aí o que você fala para mim? Eu já tenho você. Ele fala: já tem as meninas, tem nada. Que tem as meninas igual do marido delas. Cresceu, claro, já somos velhinhos. Já tem 2 netos lindos e, aliás, vocês não estão olhando. Vocês sabem do que eu estou falando. Aí Deus fica assim: puxa, mas estava na hora de eu dar aquilo. Mas você não pede aquilo. Você fica com aquela crença limitante. Isso aqui está bom para você, ó. Você vai andar assim porque eu ainda tenho dó de você. Você devia andar descalço, menino. Se você tem tênis, você agradeça a tua mãe, porque você não merecia nem isso. Grudou, né? Grudou. Aí você pensa que você não tem direito a nada. Isso é uma mentira. Antes de ser filho dos seus pais, deixa eu te dizer: os filhos são do Senhor. Pai e mãe não têm o poder de fazer filhos. Pai e mãe podem namorar e trazer à terra a vontade de Deus. Os filhos são do Senhor. Então, procure saber quem é seu pai e os gostos dele, que vai bater direitinho com você. Você pode sonhar, você pode pular. Então é um momento onde covas, poço, são as suas vontades, os seus pensamentos. Se eu fosse você, eu pedia pensamentos diferentes. Porque se os seus pensamentos mudarem, todinho você vai mudar. Aleluia! Você é fruto do seu pensamento. Você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja. E olha que você já se acha tal, né? Não, você é fruto daquilo que você acha que você pode alcançar. E isso é uma mentira. Isso é uma crença limitante. Você pode mais. O filhotinho do galo, o pintinho, chegou para o papai dele e falou: papai. E ele dentro da altura tudo fechado. Só que o fim do mundo, papai. O seu nascer, meu filho. O pai ficou frustrado. Olha onde eu estou criando meu filho. Papai, mas ali não é o fim do mundo. Aonde é o fim do mundo? Papai vai te levar para
e vou para o telhado da casa. E o telhado da casa dava para ver aquele horizonte lá em cima, a coisa mais linda, aquelas montanhas, o pintinho olhando para aquelas montanhas e já pensando: lá é o fim do mundo, papai. Não, meu filho, o fim do mundo é aquela cerca lá, ó, que fica lá. Está vendo? Ela é bem mais longe dessa cerca. Entendeu? Você pode ser muito melhor. Você é, só não sabe. Você recebe isso? Está escrito que Deus disse que não só daria água, unção para encher os seus buracos. Aleluia! Mas Ele também entregaria os teus inimigos nas tuas mãos. Os moabitas caem por terra hoje. Moabita não é só pensamento, não é só desejo, se você conseguir. Moabita é vitória, bem. Moabita é demônios. São liberados do inferno para paralisar a tua vida. Portanto, Deus hoje está visitando esta igreja, liberando sobre as suas mãos, para você ser melhor que você é, mas curador a Ele em primeiro lugar, depois curador a você. Então você entende que Deus quer te usar? Deus quer colocar pessoas que estão precisando dessa terra, que falam com Deus, mas não ouvem, não escutam a voz dele, mas vão escutar a sua voz. Aleluia. Aí você vai falar: você passa problema financeiro porque você é desobediente. Não, porque você está falando isso, irmão, eu não acredito nessas coisas. Eu estou te falando que eu também um dia não acreditei. Mas depois que eu vi, minha vida mudou. Estou te dizendo que o teu casamento pode ser melhor, mas como é que você pode dizer? Porque eu e ele vivíamos como irmãos. Depois que eu me converti, Deus restaurou a minha vida. Não só o meu amor por ele, mas o meu respeito e admiração. Misericórdia, você casado com um homem que tem admiração. Mas tu é um grosso, hein, rapaz? Ela não fala para não te ofender. Se você fosse casado comigo, eu falaria: grosso. Deus restaurou. Se Deus me restaurou, aquela que serviu ao diabo, Ele não vai fazer isso com você. O que você tem de diferente? Nada. O pai e a mãe, mentira. Meu pai e minha mãe não podiam ter me feito. Minha mãe só me deu o corpo, mas a minha alma e o meu espírito é dele. Tira isso de dentro de mim para ver se eu fico de pé, para ver se eu vivo. Então você é muito melhor. Você é muito melhor. E esse é o Deus vivo que servimos. O que adianta ter boca, ter ouvido, ter pé, ter braço e não saber para onde ir? Eu sei para onde ir. Sei o que estou fazendo nessa terra. E sei muito bem para onde eu vou depois que eu sair daqui. No dia que a minha filha quase entrou em óbito, só eu e ele estavam dentro daquela sala. Quando eu ajoelhei e falei para o Senhor, eu entrego a minha. Mas o diabo não tinha mais onde eu ver sofrimento daquela menina. Meu marido longe de mim. E Deus restaurou a minha filha. Vocês sabem, ela já veio aqui, eu não preciso fazer propaganda, não precisa. Esse é o Deus que eu acredito. Ele é meu pai. Vocês são todos meus irmãos. Amém? Menininho, todos meus irmãos. Porque é para lá que nós vamos todos. Levanta suas mãos. Deixa Deus restaurar a sua sorte agora. Aleluia. Canta para Ele. Tu és o Deus da minha salvação.
tirou não foi ele, mas ele vai te tirar dessa. Você recebe essa palavra? Então levanta as suas mãos e pega. Amém? Ele te ama. Quietinho onde você fica, você vai ficar invisível. Foi isso que você pediu para Deus. Mas você não vai ficar. Ele vai usar a sua boca. Amém? Você recebe? Então só aguarda. Só vem aqui depois que eu ver seu rosto. Da nossa súplica e da nossa sim, meu irmão. Você é o levita do Senhor. É você que está orando para mim. O terninho com as coisinhas da doença aqui, ó. Não vejo teu rosto também. Levanta a mão. Ele ouve a sua canção. Você falou, mas será que ele ouve você? Ele ainda ouve. Você é o levita do Senhor. Eu vi anjos ali quando você levantou a mão. Você cantava e eu tinha canção. Como chama sua filha mais velha, chefe? Isabela. Isabela, olha aqui. Você, às vezes, lá naquele lugar que só você entra. Só você. Quando você acha que não dá conta de ser ou de fazer alguma coisa, você entra num lugar assim que parece que é só você que está lá. Deus está te tirando lá de dentro, viu, Isabela? As coisas vão começar a acontecer na tua vida que a tua mãe vai virar para você e vai falar, mas é rebelde agora. Você fala, não, eu saí. Amém? Você conhece a palavra de Deus, você sabe o que é rebeldia. Só que você passa longe, nada é rebeldia. Mas o Senhor vai mostrar o outro lado que você ainda nunca procurou saber. E esse outro lado não vai te deixar entrar nesse lugar que não é de Deus. E lá você fala e pensa coisas, guarda no coração que vão te fazer muito mal lá na frente. Sai logo, tá bom? Deus vai nos dizer isso. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu, igreja. Vocês recebem a palavra? Deus está neste lugar. E Ele quer que você tenha motivação, em primeiro lugar, para ser um homem de Deus, mulher de Deus. Música do mundo é música do mundo. Ah, mas isso é fanatismo. Eu chamo de entrega, de renúncia. Ah, mas isso aqui também, sim, isso daí também você está pensando. Ah, mas as minhas necessidades são muito grandes, então aprenda a conviver com o que você ganha. E não pense que Deus já vai suprir de uma hora para outra, porque Deus não faz isso. Primeiro Ele te leva a caminhar, te torna uma pessoa humilde, coloca algum João Batista na sua frente para te indicar o caminho, que sozinho você não consegue. E aproveita o João Batista que aparece. Depois não tem outro não. Te ensina a ser bem humildezinho. Aí sim, você começa a construir poços e não cisternas rotas. Qual a diferença? Cisterna rota não para a água vaza. Pode construir o tanto que você quiser. A unção vem, mas poço não. O poço segura. E para se tornar poço, você está achando que entra na igreja e vai ganhar as coisas? Mentira! O que o Senhor tem para te dar é apenas o perdão dos seus pecados e a vida eterna. O resto você conquista se você quiser. Mas em vida digna e reta diante de Deus na terra, aí sim você vai encontrar a vida em abundância. Mas o Senhor não te promete nada. Apenas o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Para mim está bom.
eu decido.